Muy Bom buenos dia, días. boa tarde, boa noite a todos meus queridos irmãos e irmãs e todas as demais pessoas que começam hoje em nosso ensinamento, na nossa meditação aqui da Palavra de Deus, a Bíblia, e recebam, pois, minhas saudações com todo o meu carinho, com todo o meu coração para todos vocês. Uma saudação muito especial para todos os irmãos que se congregam nas diferentes igrejas aqui dos Estados Unidos e também já em outros países que já permitiram congregar-se na igreja. E também estão hoje desfrutando conosco neste ensinamento. Assim que saudações para todos vocês e muitas bênçãos da parte do Senhor. E, pois, podem se sentar, podem se acomodar. E aqui seguimos nessa luta contra tudo o que é mal, ou as forças do mal que vêm contra nós, contra o mundo, contra as pessoas, mas nós aqui lutando com esta arma tão formosa, a Bíblia e a Palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus em nosso meio, e pois são essas armas muito poderosas também que temos para poder lutar e seguir e poder resgatar muitas pessoas, resgatar muitas almas para o reino de Deus. Assim que são muitos os testemunhos que ouvi das maravilhas que Deus está fazendo em meio a todas as pessoas, homens, mulheres e anciões, Deus se manifestando de maneira muito diferente. Deus lhes dá sonhos, visita as pessoas nos hospitais quando estão ali doentes em estado grave, e ele chega o Senhor a falar-lhes, a consolá-los, a dar-lhes sonhos, e as pessoas se curam. Logo os médicos se surpreendem, porque dizem se estava em cuidados intensivos, se estava grave, como é que parece que já está bem? Então a pessoa diz, pois é Deus que faz esses milagres, porque eu creio em Deus. Então que bonito e que formoso é ouvir todos estes testemunhos e as maravilhas que Deus faz constantemente, todos os dias. Está Deus se manifestando e fazendo muitos milagres. Assim que no dia de hoje também é nosso Deus, pois vamos entregar-lhe o coração, vamos entregar a Deus toda a nossa atenção para o ensinamento, que este ensinamento chegue ao nosso coração e que nós o colocamos em prática. Isso é o mais importante, que façamos tudo o que Deus nos ensina e que assim, dessa maneira, agradamos ao Senhor e dessa maneira também Deus estará contente conosco. Mas antes vamos cantar o nosso hino. Já sabem todos vocês, os irmãos que se congregam nas diferentes igrejas, que o culto de hoje pois será um pouco mais demorado, mas tudo bem, o ensinamento às vezes se estende, mas vocês já sabem que tem que ter muita paciência comigo, porque depois quando tudo chega à normalidade, os cultos normalmente, então já serão de 1h30 em todos os lugares. Por enquanto, pois, vamos aproveitar da leitura da Bíblia, como estamos lendo por capítulos. Tem capítulos longos, outros capítulos são curtos, por isso é o tempo. De toda maneira é para Deus e o fazemos com todo o nosso coração, assim que o Senhor sabe essas coisas. Vamos cantar ao Senhor assim, sem a música, sem a trilha musical, o hino 226, intitulado Belas Mansões. As belas mansões são ali o que Deus tem para nós na eternidade, depois da morte. Diz que Deus tem para nós ali uma cidade, um templo, um edifício, tem para nós muitas moradas, para que habitemos, para que sejamos felizes, viver com Deus. Ali seguramente teremos também muita ocupação, teremos muito serviço, muito trabalho. Bom, glória ao Senhor. Assim que essas são as belas mansões que Deus tem, y vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria.
gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo, mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto. Somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto. Y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria. Tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte. Tendrás también una bella mansión, bellas mansiones hay allá en la gloria. Tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bendito e louvado é o Senhor. Agradecemos a nosso Deus por essa oportunidade, um dia a mais, estar na presença do Senhor, estar em sua presença. E aqui o Senhor sabe que tudo o que fazemos, o fazemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E hoje vamos aprender o capítulo que nos corresponde hoje, de 1 de Coríntios. Em 1 de Coríntios, capítulo 7. Tem um semitítulo que diz: Conselho sobre o casamento. Mas que difícil é muito difícil falar do casamento. Muito difícil porque aqui fala dos problemas do casamento e também vamos nos encontrar com uma cultura e também vamos nos encontrar com os anos, os costumes da época e também a religião. Porque aqui quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, eles haviam saído da religião judaica, dos judeus. E eles estavam acostumados, desde muitos milhares de anos atrás, a praticar uma religião que era a lei de Moisés. Tinha regras, tinha, pois, todos aqueles parâmetros que Deus ensinou a Moisés, para que ele, por sua vez, desse ao povo o ensinamento e lhes desse os mandamentos, e lhes dizia que eles tinham que cumprir com todos esses mandamentos para que pudessem receber as bênçãos de Deus, para que fossem felizes na vida. E assim Moisés, ele fez seu trabalho como Deus lhe mandou e deu aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, preceitos, leis, regras. Tudo aquilo o deu ao povo de Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele teve que cumprir com toda a lei de Moisés, porque diz que nenhum homem, nenhuma pessoa havia sido capaz de cumprir a lei, e Deus não podia
terminar com esse pacto até, e nem que começasse outro novo, até não ter finalizado completamente o antigo, que alguém o tivesse cumprido em sua totalidade. Por isso o Senhor Jesus dizia que nenhum tio, nenhuma vírgula poderia passar da lei sem que fosse cumprida. E ele veio cumprir a lei e a cumpriu. Uma vez que ele cumpriu a lei, a derrogou, foi anulada no Calvário, com o sacrifício que fez ali na cruz, que foi sacrificado o Senhor. E diz que ali morreu a lei de Moisés. Ali foi o final da lei. O mesmo Senhor fala em alguma parte, diz, o fim da lei é Cristo. Cristo Jesus foi o que finalizou aquele pacto e começou o novo. Mas, de todas as maneiras, o Senhor sempre ensinou os mandamentos e ensinou ao homem que havia que cumprir os mandamentos que Deus deu a Moisés, nessas tábuas de pedras que Deus mesmo escreveu. E estes mandamentos, até o dia de hoje, são vigentes e até a eternidade serão vigentes. Estes mandamentos mudaram muitos costumes e muitos ritos, que Deus havia dito a Moisés, muitos rituais que tinha que fazer nesse tempo, como carga que Deus colocou ao povo, porque isso era difícil de cumprir ao pé da letra, e Deus colocou muitos fardos, lhes pôs todas essas regras e esses ritos para que eles fizessem, e Deus sabia que eles não poderiam cumprir, mas Deus, conhecendo a dureza do povo e conhecendo que o povo era rebelde e nécio, que nunca nenhum submeteria à vontade do Senhor, por isso Deus o fez com esse fim de colocar fardos pesados que eles mesmos não poderiam levar. E essas cargas pesadas, pois, assim foram passando os séculos, o tempo foi passando e o Senhor Jesus põe um pouco de leveza no trabalho, no jugo, nessa escravidão. O Senhor cumpre a lei e diz, já ninguém vai se salvar pela lei de Moisés, agora vocês vão se salvar crendo que eu sou enviado de Deus, que eu sou o único intermediário entre os homens e Deus, que sou o único caminho, a vida, o que ensina a verdade para que cheguem a Deus. Então o Senhor dizia, os mandamentos continuam, mas já esses mandamentos vêm acompanhados com a obra do Espírito Santo. Então esses mandamentos já não são pesados. Já não é para o homem difícil cumprir os mandamentos do Senhor, porque tem a ajuda do Espírito Santo. E por isso é que neste capítulo, faço um reconto de tudo isso, porque neste capítulo 7, vamos encontrar coisas muito difíceis. Sobretudo, difícil de cumprir, difícil de seguir. As pessoas vão dizer, isso é muito difícil, eu não sou capaz. Mas eu digo que sim, somos capazes quando nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, quando o Espírito do Senhor está em nosso meio e nos ajuda, tudo é possível. Assim que, à medida que vamos lendo esses versos, vamos entender que a ajuda do Espírito Santo é muito necessária, a ajuda do Senhor é muito necessária em nossa vida para poder cumprir com isso tão difícil aparentemente. No capítulo 7 de 1 de Coríntios, capítulo 7, vamos ler hoje, o capítulo é longo, é do 1, tem 40 versos, mas rapidamente, pois, vamos estar aqui lendo para aprender, para analisar, para meditar, para ver como era naquele tempo e como é hoje, e que é o que tem que cumprir, em que é que nós devemos nos submeter ao Senhor, à sua palavra. Assim que o apóstolo Paulo aqui neste capítulo 7 fala de problemas no casamento, porque a ele escreviam muitas cartas, como eu digo sempre, nesse tempo não havia internet, não havia correio, não havia, nada, então era mensageiros. Os correios eram uma pessoa que ia montado, pois, em um camelo, em um cavalo, em um asno, um burro bom, como se lhe chame, e se ia lá, não sei quantos dias levava de um lugar ao outro para levar uma carta, para levar uma correspondência. Assim era nesse tempo de difícil, e assim que a Paulo lhe chegavam cartas de diferentes cidades da Europa, da Ásia, ali onde estava a igreja, lhe enviava cartas com problemas da igreja, com muitos problemas.
Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo e com a doutrina que o Senhor lhe dava, ele então, por sua vez, respondia e replicava essas cartas de tal maneira que serviram, serve e servirão para nós hoje e para os que vêm no futuro também. Assim que no verso 1 diz, quanto às coisas que me escrevestes, diz, bom seria para o homem não tocar em mulher. Estamos aqui, vamos falar sobre o casamento. E ele diz que bom seria para o homem não tocar em mulher, diz. Mas, por causa das fornicações, cada um tem sua própria mulher e cada uma tenha o próprio marido. Diz, por causa das fornicações. Cada um podia ter uma só mulher, ou ela, um só marido. Vejamos que aqui já no Evangelho, com o ensinamento do Espírito Santo, que já estava em meio da congregação, o Espírito Santo, ensinando a doutrina, assim como o Senhor havia prometido, disse, eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês e os ensine, os guie e os oriente. Não é somente que vocês terão a letra, não, a letra, os livros de Moisés, os profetas ou os salmos, vocês terão isso como um apoio, mas o Espírito Santo é que estará ensinando a doutrina de agora em diante e o que tem que fazer. Foi a promessa que fez o Senhor. Promessa que está sendo cumprida hoje, depois de mais de 2000 anos. E por isso aqui, vemos como exige Deus, aqui diz que cada um tenha somente uma mulher e cada uma tenha um marido. Que por causa das fornicações, já não era como naquela época que se o homem fosse milionário, um homem rico podia ter 3 esposas. Ou mais. Conforme o dinheiro que tivesse, pois assim mesmo teria a quantidade de mulheres. No Evangelho já era proibido. O Espírito Santo já disse, já deve acabar esse costume. Cada homem tenha uma só mulher e cada mulher tenha um só marido. E no verso número 3 ensina, o marido cumpra para com a mulher seu dever conjugal. E do mesmo modo a mulher para com o marido, vice-versa. Quer dizer que os dois tinham que cumprir esse dever conjugal mutuamente. A mim me chegam muitas mensagens, me escrevem mais mulheres que homens sobre esse tema, mas também há homens que me escrevem. Tem homens que dizem, tenho meu lar, tenho minha esposa, mas minha esposa se nega. Ela se nega. Ela finge ter muitas ocupações ou muitas doenças. E o que posso fazer? O mesmo mulher me escreve. Meu esposo se nega. Não quer nada comigo. O que devo fazer? Isso, como me chegam muitas mensagens, percebo que tem muito problema a respeito. Mas se nós, homens e mulheres, fôssemos sábios, podemos buscar a Deus, devemos buscá-lo. Por que não buscar ao Senhor e contar a Deus este problema? Bem seja o homem que está vivendo o problema, ou bem seja a mulher. Conte-o a Deus, para que Deus o guia. Mas alguém dirá, eu tenho orado a Deus e Ele não me ouve. Para que Deus nos ouça, nós temos que clamar e buscá-lo com um coração sincero e reconhecendo que Ele existe, que Ele é verdade, que Ele é uma realidade, que é possível que Deus nos guie, nos oriente e nos fale.
E também Deus nos ouve quando nós procuramos e começamos a viver uma vida reta diante dele. Então, com isso, com essas condições, Deus nos vai ouvir e nos vai ajudar a solucionar os problemas que o ser humano não pode solucionar. Claro que tem muitas, como dizer, tem coisas que as pessoas, problemas do casamento, que as pessoas dizem, não, é que depois já o amor acabou, como já não amo, como não a amo, então não quero nada. Tem muitos problemas e surgem problemas também, problemas de doenças também. A mulher pode adoecer ou ele pode adoecer, não pode cumprir, mas tudo tem uma solução, que é a oração diante de Deus. Para que se acabe qualquer dessas circunstâncias que pode acontecer no casamento, qualquer que seja, por doença ou pelo que seja, falta de amor ou pelo que seja, falta de compreensão, tudo tem solução quando o homem e a mulher buscam a Deus e confiam nele. Aqui o apóstolo Paulo está falando a uma igreja. Ele está falando a uma congregação. Está falando à igreja de Corinto e ali, nessa igreja, havia muitas pessoas que tinham se convertido a Deus, que estavam seguindo o caminho do evangelho e teriam todos esses problemas e por isso o apóstolo queria ajudar e dar essa orientação. E como ele está falando, era um grupo de pessoas convertidas. Assim que ele também se refere doutrinalmente aos que estão convertidos ao Senhor. E já no verso 4, quando depois que ele diz que cada um cumpra com seu dever, no verso 4 diz, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas o marido, nem o marido também tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, a não ser por algum tempo. Aqui está falando já como da parte espiritual, que diz, se você se ocupa em estar orando, e nesse tempo que as pessoas todavia estavam jejuando, porque os jejuns era costume no povo de Israel, entre os judeus era costume os jejuns, para poder sensibilizar o coração de Deus. Então, eles faziam jejuns frequentes, a orar e a jejuar, para que Deus me escute. Já no Evangelho do Senhor, nós não vamos sensibilizar tanto o coração do Senhor com os jejuns, senão com viver uma vida santa e reta. Vocês sabem o que é o jejum? O jejum é abster-se de comer durante um dia. Vai fazer o jejum por um dia. Neste dia você não toma café, não almoça, não janta, porque esse dia é para Deus. Você o dedica para orar, ler a Bíblia, esse é o jejum. E o fazia antigamente o povo de Israel, o povo judeu, o fazia para sensibilizar o coração de Deus e que Deus os ajudasse a solucionar problemas. E no Evangelho, repito, no Evangelho, nós sensibilizamos o coração do Senhor vivendo uma vida reta. Porque se uma pessoa começa a jejuar, bom, pode fazer, se quer, faça-o. De estar, digamos, jejuando, não come o primeiro dia, não come o segundo dia, o terceiro dia, mas está vivendo em pecado, está fazendo algo mal, desagradável diante de Deus, de nada lhe serve este jejum, Deus não lhe vai escutar. Então aqui o apóstolo lhes dizia, como vocês estão acostumados, aqui na igreja de Coríntios estão acostumados a fazer os jejuns e as orações para dedicar-se a Deus, então vocês se apartam para entregar-se à oração, mas diz, mas depois tornai-vos juntar para que o diabo não coloca tentações. Isso é o que diz, não vos priveis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, para vos ocupar de maneira sossegada a oração, e tornai-o a vos juntar para que Satanás não vos tente por causa de vossa incontinência. Já expliquei o motivo, porque era que as pessoas desejavam apartar-se para orar e jejuar.
mas logo diz seguir cumprindo com esse dever. E no verso 6, o apóstolo diz, mas digo isso por conceder a vocês essas petições, mas bem como por algo que me parece que isso é o correto. Não é que Deus tenha me dado este mandamento, senão que eu vejo que o correto seria dessa maneira, de que vocês vão estar jejuando, vão estar orando por algum tempo dedicado somente, então vocês se apartam de muitas coisas. Como eles estavam ainda judaizando, ainda praticando todo aquilo que se fazia quando cumpriam a lei de Moisés, ou quando eles eram judeus praticantes. Por isso o apóstolo diz, lhes concedo que façam isso. Mais adiante vocês perceberão que o Espírito Santo vai lhes ensinar outra coisa melhor. E é que ele vai lhes ensinar que em vez de estar jejuando, o que vocês têm que fazer é apartar-se do pecado, que isso é melhor que o jejum. E assim Deus vai estar ciente de sua oração e vai ouvi-la. Deus vai se comover diante da súplica de vocês, porque vocês viverão a vida santa e Deus estará ali ouvindo a oração. Assim que vocês serão capazes de sensibilizar o coração do Senhor. E no verso número 7 que diz, queria antes que todos os homens estivessem como eu. O apóstolo Paulo, na história, diz que ele nunca se casou, nunca teve esse tipo de problema, porque ele se dedicou a Deus, dedicou sua vida ao Evangelho, a pregar o Evangelho, a viajar por todos os lugares e pregar o Evangelho. Assim que ele diz que, pois viveu muito feliz nessa circunstância. Queria antes que todos os homens estivessem como eu, porém cada um tem o próprio dom da parte de Deus, uns de um modo e outros de outro. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas, que eles seriam bom que ficassem como eu, assim sós, diz. Mas, no 9, mas se não tem o dom de continência, casem-se, pois melhor é casar-se que abrasar-se, quer dizer, é melhor casar-se que estar em fornicação. Em fornicação. Por quê? Porque ele está aí só, então vai estar com uma pessoa e com outra, e com outra, e com outra, ao mesmo tempo. Bem, seja ele ou ela. E isso, pois, se chama fornicação, e ele não queria que as pessoas vivessem em fornicação, senão que cada um tivesse o seu par. O verso 10. Aos casados, porém, mando, o Senhor diz, não eu, é o Senhor que manda, que a mulher não se separe do marido, se porém separar-se, que fique sem casar, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não abandone sua mulher. Isto que estou aqui lendo é para os crentes, para homens e mulheres que se converteram a Deus. Este ensinamento, alguém vai dizer, é muito difícil este ensinamento. É muito difícil esse ensinamento, cumpri-lo, fazer essas coisas é muito difícil. Mas eu lhes digo que eu conheço muitas pessoas na congregação que podem cumpriram com esses mandamentos, com estes versos que estão aqui, e não é difícil. É o mais simples e fácil que pode haver, por quê? Porque há temor e amor para Deus. Então, isso, como lhes dizia, ele estava falando para a igreja que eram pessoas que tinham dons espirituais. E lhes disse que não se separe. E se separe, não se podem casar, diz. E se não, pois, diz, tem que se reconciliar. Mas, realmente, quando um homem e uma mulher conheceram a Deus, começaram a ter maturidade espiritual, a conhecer a doutrina, a ter domínio próprio, a ter autonomia, onde esse homem e essa mulher possam vencer sua carne, dominá-la, e possam dizer a seus apetites, dizer, não, eu não quero fazer isso nem aquilo, porque eu não quero desagradar a Deus. Eu quero agradar ao Senhor em tudo.
e tenho que fugir da tentação, fugir do tropeço espiritual, fugir daquelas coisas que estão prejudicando minha vida espiritual, disso que não permite que eu siga em frente. E eu tenho que dominar isso, eu tenho que ter valor e força e seguir e orar e confiar em Deus e fazer todas as coisas possíveis para eu chegar a um entendimento, a uma compreensão com meu par e também orar a Deus que me ajude para que eu possa conseguir cumprir ou fazer a vontade do Senhor. E diz, quando eu lhes dizia que o apóstolo falava a um grupo de crentes, se nós passamos a 1 de João, aqui adiante de 1 de Coríntios, se estão, continuamos, e 1 de João já está para finalizar, está muito perto de Apocalipse. Aqui em 1 de João, capítulo 3, alguns requisitos, ou quem sabe, mas bem seja para reforçar o que eu já disse, de como deve andar um homem ou mulher para que consiga cumprir estes versos 10 e 11 de 1 de Coríntios 7. 1 de João 3, no verso 1, diz: Vede que amor tão sublime nos deu o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus, não conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Então diz que, vede o amor que Deus nos deu, para que nós possamos dizer que somos filhos de Deus, pois Deus depositou o seu amor em nós, nos permitiu conhecê-lo, e agora que conhecemos seus caminhos, sua palavra, sua doutrina. E aqui no verso número 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, o Senhor Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. No verso 6, passamos ao 6. Todo aquele, homem ou mulher, que permanece em Jesus Cristo ou em Deus, não continuará pecando. Veja este verso. Leamos novamente. Todo aquele que permanece nele não continuará pecando. Todo aquele que continua pecando não o viu nem o conheceu. Isto é o que aparentemente dizemos que é difícil. Se uma pessoa, homem ou mulher, não conheceu a Deus, não é capaz de cumprir estes versos. Quando diz que não se separe, e que se separa, que fique sem casar para sempre. Toda a vida fique sem casar. Ou que se reconcilie. Mas é que isso aconteceu a estes homens e essa mulher, pode acontecer essas coisas, dessas separações, essas incompreensões, conflitos e dificuldades que se apresentaram no lar, mas estavam sem a ajuda de Deus. Estavam sem o conhecimento de Deus. Porque quando um conhece a Deus, um não cai na armadilha. Um não cai nessa armadilha. No verso 7 diz, estamos em 1 de João 3,6, diz que o que permanece em Deus não peca. E o que peca é porque não conheceu a Deus. Verso 7 diz, filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica justiça é justo como ele é justo. O 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Diz, aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, o que acontece quando um homem e uma mulher caem na armadilha do diabo e comete um erro? Estamos falando do casamento, porque existem muitos pecados, mas hoje vamos falar do casamento. O que é o que acontece no casamento? Acontece fornicações e acontece adultério pelas infidelidades. Então, neste casamento, ele ou ela foi infiel porque já não queriam estar juntos e então estão pecando. Ao estar pecando significa
que não são de Deus, que não conheceram o caminho de Deus. Porque se conhecesse o caminho de Deus, o primeiro é que Deus os ajuda. Por quê? Porque eles se apegam a Deus. Clamam a Deus para que os ajude a cuidar deste relacionamento. E como conhecem a Deus, e como conhecem a doutrina, e conhecem o caminho, e confiam em Deus, então oram e Deus os escuta. E Deus escuta. Haverá exceções? Sim. Haverá exceções como na antiguidade, quando Deus disse na lei de Moisés também, ensinava que os profetas, por exemplo, os profetas que eram homens que tinham que viver uma vida santa diante de Deus. Contudo, Deus mandou alguns profetas e lhes disse, vai e viva com uma prostituta, com uma rameira, vai e junta-se com ela, tenha filhos com ela, porque Deus queria castigar ao povo de Israel. Ele lhes deu um exemplo com uma pessoa comum, um exemplo, pois vivo, não com metáforas nem com ilustrações, senão com o real. E disse ao profeta, vai. Quando o profeta foi lá a viver com essa rameira, com essa prostituta, e já teve filhos com ela, então todo o povo se escandalizou. Como assim que o profeta de Deus está cometendo adultério? Se a lei diz que não pode cometer adultério e o profeta cometendo adultério? Mas isso foi uma exceção que Deus fez, porque Deus estava dando um sinal ao povo, estava enviando uma mensagem subliminar ao povo de Israel do que eles haviam sido diante de Deus, infiéis, e que Deus, pois, iria castigar isso. Essas são as exceções que pode existir na vida de um homem e de uma mulher que conhece a Deus. Essas são as exceções. Existe na congregação que Deus pode permitir essas coisas em homens e mulheres já crentes, comprometidos, conhecedores da palavra do Senhor. Mas nós hoje não estamos falando dessas exceções, nem vamos dizer, e que vocês digam, não, é que comigo Deus fez uma exceção, e com o outro sim, é que o Senhor fez uma exceção comigo. Não, você não vai se justificar. Sejamos realistas e aceitamos a palavra do Senhor tal como é. Assim que, sem as exceções, estava aqui dizendo que no verso 8 diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso manifestou-se o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Quer dizer, o Espírito Santo permanece neste homem ou nessa mulher e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Deus não lhe permite, porque é Deus que está morando neste homem ou nessa mulher. Então, eles não podem pecar por isso. Porque estão ali com uma arma, com um escudo que os está defendendo das intenções do maligno, dessas tentações que o inimigo coloca. Então, diz que o que conhece a Deus, aqui no verso 10 diz, nisso manifesta-se os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quer dizer, todo aquele que está pecando, diz, não é de Deus tampouco aquele que não ama seu irmão. Porque o homem e a mulher de Deus são aqueles já conhecedores da palavra, têm maturidade espiritual para entender e compreender o caminho de Deus, têm maturidade também para dominar sua própria vida, seus próprios instintos, capaz de desfazer tudo o que o diabo quer fazer contra ele ou contra ela. Esse homem e essa mulher, conhecedores de Deus, diz que se converte em filhos de Deus. E disse que quando o Espírito Santo vem e começa a morar com esse homem, com essa mulher, diz que Deus lhes dá esse título, filhos de Deus. E eles então já não praticam o pecado. Qualquer que seja o pecado, eles já não o praticam. Vamos voltar aqui a 1 de Coríntios, então, nos versículos 10 e 11. Que
quando o apóstolo estava falando à igreja de Corinto, como a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, ele dizia: todos têm maturidade já em sua vida espiritual, todos sabem já o caminho, conheceram o caminho, viram a Deus, conheceram a Deus, viram os milagres, os prodígios, os sinais que Deus faz, assim que eles já estão capacitados. E a eles lhes dizia: cuide-se e não se separa, e se separa, melhor se reconcilie. Porque quem vai ser capaz de viver toda a vida só? Diz que o apóstolo sim, viveu só toda a sua vida, porque foi um dom que Deus lhe deu. Mas todos não têm esses dons. E no verso 12 diz: e aos demais, lhes diz Paulo, e aos demais, lhe digo, diz, se algum irmão tem mulher não crente, e ela consente em viver com ele, não a abandone. Aqui também venho responder uma pergunta a muitos que me perguntam e me diz que faço, que eu somente sou o único que vou à igreja. Ela não vai à igreja. Ela me proíbe, temos muitas discórdias, muitos pleitos, muitos litígios aqui no lar por causa disso. Ou ela diz isso: ele não vai à igreja, me proíbe, que faço? Que devo fazer? Aí é onde, como seres humanos, eu não posso dizer à pessoa: separe-se, porque vou contra a doutrina. Eu não posso dizer que se separe porque vou contra a doutrina. Então, o que tem que fazer você, homem ou mulher, que está vivendo este problema? Clamar a Deus, ajoelhe-se e clame a Deus. Se você se considera que é homem ou mulher que está buscando a Deus de coração, ama ao Senhor e continua, então Deus tem que lhe ouvir e Deus tem que lhe ajudar a solucionar este problema. Mas não se separa, ele disse aqui, se este homem tem uma mulher, um irmão, um crente da igreja tem uma mulher que não é crente e ela quer viver com ele, pois viva junto, tenha seu lar. E ore a Deus e peça a Deus para que algum dia ela creia. Ou para que algum dia ele creia e se converta também. Isso é o que tem que fazer. O 13. E se uma mulher tem marido descrente e ele consente em viver com ela, não o abandone. O 14. Porque o marido incrédulo é santificado em sua mulher e a mulher incrédula no marido, quer dizer, as bênçãos que Deus pode dar a essa mulher que é crente. Ele não é crente, mas ela sim. Então, as bênçãos que Deus dá no lar, pois ele também as recebe. Ele é protegido por essas bênçãos também. Ele vai participar, ou ela. Se ela não é da igreja, ele sim, quando Deus abençoa. Quando o abençoa, então ela vai participar dessas bênçãos. Isso é o que significa aqui, que diz que é santificada a mulher, a incrédula, no marido. Diz, pois de outra maneira vossos filhos seriam imundos, enquanto agora são santos. Quer dizer, se não há bênçãos de Deus em um lar, onde Deus abençoa, onde Deus está aí, santificando, abençoando o homem ou a ela, o crente, então os filhos também já se convertem em bênçãos de Deus. Deus começa a ter misericórdia desses filhos e olhá-los com olhos de misericórdia para abençoá-los em sua vida também. Então diz que continuam aí e esperem, orando e pedindo a Deus que um dia todos estejam ali buscando a Deus, em grupo, este grupo familiar. O 15 diz, mas se há uma mulher que tem marido que é incrédulo e ele quer separar dela, diz que não o obrigue, que se separe. E vice-versa. Porque também se ele tem uma mulher crente e ela quer, ele crente e ela é do mundo, é em conversa, não é crente, então se quer separar, pois separa-se, porque disse, para que vai viver com alguém que não quer estar com você? Então diz, se separe, pois o irmão ou a irmã, em semelhante caso, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Está lhe dando permissão que se separe por causa dessas incompreensões, porque um é crente e o outro não é crente. Então, há muita incompreensão, não há paz, não há felicidade. Lhes diz, separe-se. Mas ao crente lhes diz, mas você já sabe o que é o que tem que fazer. Mais adiante, você tem que se ajoelhar e pedir a Deus
como vai solucionar sua situação, sua vida no futuro. E no verso 17, no 16 diz: pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? Sim, isso é assim que tanto um como o outro tem que orar para que Deus permita que os dois cheguem um dia ao conhecimento da verdade do Senhor. Seguramente que isso sim aconteceu conosco, muitos casos. Mas também dos outros casos, também conheço muitos. Aqui no verso 17 diz, mas como cada qual se comporte como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. Assim o ordeno em todas as igrejas. Tem uma pergunta dele que diz: algum foi chamado quando veio e conheceu os caminhos de Deus pela primeira vez? Tu eras circunciso? Pertencias à lei de Moisés? Se assim fica assim como chegou, assim como conheceu a Deus, fica e deixa que Deus vai planejando sua vida e vai fazendo de ti como Deus queira que você seja mais adiante. Você não vai mudar nada da sua vida, não faça nada, deixa que tudo, Deus é o que faz. A vida, a pessoa, como é que tem que viver sua vida no transcorrer dos dias ou no transcorrer do tempo, enquanto é crente, realmente uma pessoa, homem ou mulher dedicados a Deus. No estado que você chega, assim fique, que Deus fará de você uma pessoa diferente. Aqui diz, foi chamado sendo circunciso, continue assim. Foi chamado sendo incircunciso, também continue assim. E fala da circuncisão, dizendo que se era da lei, que se era judio, pois que diz que a circuncisão realmente nada é no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi anulado, isso foi anulado na cruz do Calvário. A lei de Moisés foi anulada na cruz do Calvário, portanto, já a circuncisão física já não tem nenhum valor hoje para nenhum ser. A fase por os médicos, a ciência médica às vezes ordena a certos homens fazer este procedimento, mas isso já é por saúde, por higiene, não por religião. E aqui no verso 19 diz, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça no estado em que foi chamado. Diz, foste chamado sendo escravo? Não te des cuidado. Não se preocupe se você chegou sendo escravo. Continue escravo, que Deus vai lhe tirar dessa escravidão. Mas se podes tornar-te livre, aproveita. Sim, porque já Deus começa a abençoar essa pessoa. E já essa pessoa deixa de ser escrava. Diz, no Senhor, porque o que no Senhor foi chamado sendo escravo é liberto do Senhor. Do mesmo modo, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. No 23 diz, por preço fostes comprados, não vos façais escravos de homens. Aqui quando o apóstolo diz que cada um no estado em que foi chamado, quer dizer, em que ele conheceu a Deus pela primeira vez, quando você veio, quando lhes deram sua profecia, e você se converteu, seguiu, gostou, continua na igreja, e logo recebeu o espiritual, Deus lhe faz promessas, você fica nesse estado que Deus vai definir sua vida, sua situação. Se você chegar aqui separado, divorciado, viúvo como seja, fique assim, que Deus organiza a sua situação e a você fará muitas promessas e fará de você uma pessoa, um homem ou uma mulher, como Deus queira que seja, filhos de Deus, como esses versos que acabamos de ler. Que seja Deus que nos dê esse título de filhos de Deus. Deixemos tudo nas mãos de Deus, que Ele é quem organiza a nossa vida física, material. A pessoa, homem ou mulher, não tem que estar buscando o seu próprio benefício e tratando de como vou organizar, como vou solucionar, como vou fazer da minha vida. Vou fazer isso, vou planejar isso, projetar tal coisa, porque minha vida tem que ser assim, um assado. Não faça isso porque tudo vai lhe sair mal. Você deixe-se guiar por Deus, deixe-se usar por Deus e verá como Deus lhe dará a felicidade. E lhe dará. Então, no estado em que você chega, e segundo o conhecimento,
Porque você chega sem o conhecimento de Deus. Isso aconteceram muitas coisas em sua vida. Houve muitos divórcios, separações, incompreensões. Bom, houve tantas coisas em sua vida. Você não conhecia a Deus, não conhecia a doutrina. Você não tinha vivido experiências com Deus. Não sabia o que era bom, o que era mal. A você pareceu que tudo o que aconteceu na sua vida foi porque aconteceu e você buscou solucionar e dar à sua vida um curso e seguir assim, e você acreditava que estava bem. Mas tudo isso em você produzia infelicidade, insatisfação e você não se achava. Bem, conhece realmente a Deus? Quando já Deus começa a lhe falar, a fazer-lhe promessas, a cumpri-las, porque Deus começa a cumprir as promessas à pessoa. Começa Deus também a dar-lhe sonhos, a falar-lhe por sonhos e por visões. Então, a pessoa começa a ter maturidade espiritual, começa a conhecer a Deus, começa a ser consciente e a dizer, realmente, eu tenho sido um nécio ou uma nécia em minha vida e feito as coisas à minha maneira. Mas agora que entendo a Deus, compreendo os caminhos do Senhor, agora sim estou valorizando o que é Deus. Então agora eu sim vou me submeter ao Senhor, para que Ele faça de mim o que Ele queira, que Ele guie minha vida. Então Deus começa a dirigir sua vida, a guiá-lo, a orientá-lo, a dar-lhe o que você merece, a colocar aí uma mulher que verdadeiramente seja idônea, a colocar um homem em sua vida que seja idôneo, que valoriza, que respeite, que tenha esses valores neste casal. Isso é o que faz Deus. Isso é o que as pessoas devem fazer, esperar em Deus, que Deus lhe cumpra, não se desespere, não se desanime. Há pessoas que dizem, olha, pois a idade que tenho, veja, já tenho tantos anos. Não, isso não pode ser. Se você vai solucionar a vida à sua maneira, humanamente, tudo lhe vai sair mal. Segure-se em Deus, clame a Deus, e Deus fará de sua vida o melhor. Deus lhe dará a felicidade, lhe dá a felicidade e o coloca no lugar em que deve estar. É isso. Isso é o que aqui um apóstolo quis falar e dizer a esta igreja. E aqui continuamos na leitura. Então diz aqui, no verso 20, quando ele diz que as pessoas no estado em que chega, que continue assim, para que seja Deus o que o faça livre, o que o abençoa, se chegou só, Deus lhe dá seu par, seja homem ou seja mulher, é Deus quem lhe dá todas essas coisas, então você já pode cumprir com os mandamentos do Senhor e converter-se. Principalmente você se converte em um filho de Deus. No verso 24 diz, irmãos, cada um permaneça para com Deus no estado em que foi chamado. Quanto às virgens, bom, estes versos, escuta que todos esses versos na antiguidade, sim, na lei de Moisés, as culturas, tudo isso Deus ensinou a Moisés para que ele ensinasse ao povo como é que seria o procedimento dos pais com os filhos. Que diz, quanto às virgens, não tenho preceito do Senhor, mas dou meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Diz que é o parecer do apóstolo. Diz, tenho, pois, por bom, por causa da iminente angústia, que é melhor para o homem que fique como está, assim digamos só, sem ter uma esposa. Está ligado à mulher, não procures separar-te ou divorciar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Era um conselho do apóstolo. Mas se casares, não pecas, e se a donzela se casar, não peca, porém os tais terão aflições na carne. Bom, isso aqui está falando terão aflições? Sim, vêm as incompreensões, os dias maus, o processo de adaptação do casal, que vai trazer muitos problemas e que cada um tem que ser sábio e inteligente e com muito amor para superar todas essas coisas, para superá-las e assim ter uma estabilidade mais adiante sólida. Isso é o que ele diz para evitar essas aflições da carne. E no 29 diz, isso porém vos digo, irmãos, que o tempo é limitado. Resta, pois, que os que têm esposa sejam como se não estivesse, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem. E os que desfrutam deste mundo como se não o desfrutassem, porque a aparência deste mundo passa.
Isso é o que o apóstolo quis dizer, que as pessoas não ponham tanto atenção nas coisas materiais da vida, senão que tenha seu casamento, tenha seu lar, tenha seus filhos diante de Deus, não, com educação, com valores, com bom exemplo, com bom testemunho, agradando a Deus. Mas que o homem e a mulher devem se preocupar muito mais pela parte espiritual, por ter os dons espirituais, por estar próximo de Deus, ter comunhão com Deus, que quando ele ora, Deus o escuta e o responde imediatamente, que quando peça algo a Deus, que Deus lhe conceda tudo. Então, ele estava dizendo o quê? Não se preocupasse tanto por essas coisas materiais da vida, não lhe desse esse primeiro lugar, senão que fizesse tudo, porque tem que fazê-lo, e porque as coisas vêm, e porque cada dia traz seu afã. Então, que o demais sim tem que preocupar-se. Preocupa-se por ter maturidade, por conhecer, por aprender doutrina, por saber se comportar, por saber fazer bem as coisas. Preocupe-se por isso. E pelas coisas materiais da vida, deixa isso nas mãos de Deus, faça as coisas bem e Deus o ajudará. É isso que ele queria dizer com todos esses versos. Ele dizia que o Senhor já vem. Para ele era preocupante que o Senhor viesse nas nuvens para levar seu povo, sua igreja, e que não encontrasse pessoas preparadas, pessoas prontas já para receber o Senhor. Então, por isso ele dizia, preocupe-se em aprender doutrina, em ter maturidade espiritual, em viver em santidade, para quando o Senhor venha, encontre uma igreja santa, perfeita, como ele disse que será a sua igreja quando ele venha a levar sua igreja. Então, ele dizia, vocês, homens e mulheres, preocupem-se mais pelo de Deus, pelo espiritual, que nem tanto pelo material, que isso é acrescentado. Deus acrescenta a cada um o que lhe convém. Diz, cada dia traz seu afã, diz que Deus é o que provê todas as coisas. Então, no verso 32, passamos ao 32, diz, desejo, pois, que sejais sem angústia. O solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, para agradar ao Senhor. Porém, o casado se preocupa com as coisas do mundo, para agradar sua mulher. Sim, digamos que, lógico que o homem casado, pois, como já tem obrigações, já tem uma família, filhos, tem que trabalhar, tem que ver de que forma tem que enfrentar a vida, a realidade, para sustentar o lar, a casa. Seja mulher, seja homem, pois vem essa ocupação. E o apóstolo dizia, se fossem solteiros como eu, pois seria dedicado todas as 24 horas para buscar a Deus e para estar no Senhor. Então, não há nenhuma responsabilidade. Paulo não tinha que pensar que tinha que pagar aluguel, dar comida, ter filhos, educá-los, nada. Ele não se preocupou por isso, porque ele foi só. Então, ele viajava muito em todos os lugares onde ele chegava, pois as pessoas lhe davam o pouso, a hospedagem, a comida. Então, ele dizia, sou feliz assim. Mas ele disse, eu não vou ser egoísta, assim que a quem Deus lhe deu os dons, viverá de acordo com os dons que Deus lhe dê. O que não possa viver sem ter seu par, pois viva com seu par. Mas é melhor que busque primeiro a Deus. E logo já vem o material. As coisas materiais serão dadas à medida que o tempo vai passando. No verso o 34 diz que as mulheres, a casada e a donzela também diz que a donzela tem cuidado das coisas de Deus para agradar a Deus, enquanto que a casada, pois, tem cuidado das coisas do mundo para agradar ao marido. Isso por lógica, é assim. O 35. Digo isso em proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é honesto. Diz que ele não queria estender, em nenhum momento estender laços aos crentes para que dissessem não. Que difícil é essa doutrina que ensina Paulo, que difícil é nós não podemos cumprir, não podemos seguir, não como que é melhor voltar atrás, como que é melhor retrocedo, porque isso é difícil. Não é nada difícil seguir os caminhos de Deus, porque Deus é o que se encarrega em dar realmente o amor, em dar solução aos problemas, em dar compreensão ao homem e à mulher para que vivam em harmonia, para que sejam felizes. Eu conheço muitos casais em toda a minha trajetória. Conheço tantos casais que Deus lhes fez este milagre maravilhoso. Chegaram à igreja já fazendo todos os procedimentos do divórcio. E chegavam à igreja e o Espírito Santo lhes dizia, você não vai se divorciar.
eu vou lhes dar o amor novamente. Vocês vão viver juntos, vocês serão marido e mulher e vão me servir. E vi a realidade, o cumprimento de todas essas promessas. Realmente assim foi. Deus dava amor a esses casais. Dava amor a ela ou a ele. E conheci e tenho conhecido que, até o dia de hoje, conheço todas essas pessoas que moram juntas. Porque Deus fez um milagre, uma transformação neles. Porque eles, quando chegaram aos caminhos do Senhor, em que estado chegaram? Chegaram em estado de se divorciar, de divórcio. Estavam preparando o divórcio. Assim chegaram. Esse é o estado em que chegaram à igreja. O Espírito Santo lhes fez promessa e Deus lhes devolveu o amor e lhes ajudou a solucionar o casamento. Todos os casais e todos aqueles lares que vieram com todos esses problemas, Deus lhes fez promessas de que viverão juntos, de que estarão juntos, de que o lar seguirá, e assim tem sido. Isso tem sido assim, isso eu tenho visto, e isso me dá muita alegria e há reforçado em mim a confiança no Senhor, minha vida espiritual também para ensinar às pessoas que se pode, se consegue aquilo impossível. Isso se pode conseguir com nosso Deus. Isso tenho visto e são muitos os lares e muitas as pessoas que conheço que Deus lhes devolveu o amor. Me lembro uma vez uma jovem que conheci e que chegou pela primeira vez à igreja, estava recém-divorciada, tinha 6 meses que havia divorciado, mas lhe ficou um bebê também de 6 meses, se divorciou tão logo nasceu o bebê. E ela disse, o Espírito Santo lhe disse que ficasse na igreja, que ele iria abençoá-la e que um dia lhe daria seu lar, para que ela fosse feliz. Lhe disse assim. Ela continuou na igreja, creu em Deus e se dedicou a buscar a vida espiritual e a agradar ao Senhor. Passaram 20 anos. E aos 20 anos, ela voltou e se reconciliou novamente com o esposo, o pai de seu filho. Se reconciliou e se casaram novamente. E aí, até a morte, porque eles passaram anos aí, até que a morte foi que os separou. Então, olha o que Deus faz. Isso é incrível. Quem vai acreditar nisso? Que uma separação depois de 20 anos e venha outra vez a ter uma reconciliação, venha o amor novamente, isso só faz Deus. Porque é somente Deus, com seu poder, que faz todas essas coisas impossíveis para o ser humano. Então, Deus pode fazer muitos milagres. Mas na congregação, assim como o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto e dizendo-lhes o que havia de fazer, seguramente muitos disseram, isso é muito difícil, porque seguro que havia ali gente que não havia se convertido a Deus. Ainda tendo os dons espirituais, é o mais provável que estava vivendo também em pecado, em necessidades, que Deus estava muito irado com eles. E o Senhor se desagrada das pessoas. Quando as pessoas vêm à igreja e passam anos vindo à igreja, 5 anos, 10 anos ou 15 anos, e as pessoas não mudam, senão que continua vivendo e praticando o pecado, a necessidade, a rebeldia, o mau gênio e as iras, as contendas. Vivem nisso, depois de estar tantos anos na igreja, e de repente caem também em infidelidades, fazendo coisas indevidas. Deus se enraivece e Deus o que faz é entregá-los ao diabo, e o diabo é o que faz tudo o que quer com as pessoas. Então o diabo começa a colocar a infelicidade, o desamor, a incompreensão, a instabilidade no lar, com a família, com os filhos. Então aí como não vai destruir esse lar? Então se já ela começa a orar e pedir a Deus, e a clamar a Deus que lhe ajude com seu casamento, ou ele, a dizer, Senhor, mas estava funcionando bem este casamento e agora o que é que está acontecendo? Veja, Senhor, que estamos há 5, 10 anos na igreja, estamos há 15 anos, Senhor, então por que está acontecendo? Por estar vivendo mal diante de Deus, por viver em pecado. Deus se desagradou e os deixou só.
E então, agora, vão acrescentar um pecado a mais ao que havia cometido. A todos os que havia cometido, acrescentam um a mais, o da separação. E Deus, então, vai lhes cobrar mais. Isso é o que acontece. Isso é o que acontece e o que lemos, diz, os filhos de Deus não praticam o pecado. E se a você lhe acontece isso, saiba que você não era um filho de Deus. Então você tem que ver como você vai se reconciliar com Deus. Como vai a converter-se de novo ao Senhor? Não, converter-se já não. Mas sim você como vai ganhar de novo o coração do Senhor? Você já não pode dizer que você vai se converter, porque você nunca se havia convertido. Tenha que ganhar o coração de Deus e ser sincero, para que, já dentro do que você conhece, você consiga agradar ao Senhor. Para as pessoas que vêm pela primeira vez, não é este ensinamento. Para as pessoas que vêm pela primeira vez, se vêm com esses problemas. Ou no estado em que você chegue, fique-se assim que Deus vai lhe solucionar. Mas lhe aconselho, sim, que seja sincero ou sincera. Que se converta, que creia em Deus com sinceridade para que Deus lhe ajude a solucionar qualquer problema que você traga, que tenha em sua vida. E aqui pois já vamos finalizar, vamos ler estes versos para finalizar. Diz, aqui fala no verso 36, diz que, mas se alguém pensa que não se comporta decentemente com sua filha donzela, se ela estiver na idade de se casar, assim deve fazê-lo, que faça o tal que quiser, não peque, casem-se. Não, aqui está falando que na antiguidade ou nesse tempo os pais exerciam domínio sobre seus filhos e eles eram os que escolhiam com quem seus filhos ou suas filhas teriam que se casar. E os filhos e as filhas, eles se submetiam porque vinha da cultura, vinha do ensinamento da lei de Moisés, que eram muito drástica, pois não, realmente a lei de Moisés, seus ensinamentos eram muito fortes, difíceis de que as pessoas pudessem cumprir tudo, mas como havia castigos físicos, havia muita disciplina, as pessoas por medo ao castigo, por medo à disciplina, se submetiam a certos mandamentos, entre eles a sujeição e a submissão dos filhos a seus pais. Essa sujeição que os pais exerciam sobre os filhos, os sujeitavam e eles se deixavam sujeitar porque a lei era muito forte. Se tinha um filho, uma filha que não se sujeitasse a seus pais, não se submetesse a eles, então era morte certa, pena de morte. E claro, para fugir, para evitar a pena de morte, quem não ia fazer o que o papai e mamãe diga? No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor diz que o Espírito Santo deu um pouco de liberdade a homens e mulheres, lhes deu a liberdade para que o homem escolha o que quer, a mulher também, para que cada um tome decisões, defina sua vida. E então a mulher deseja, se namora e diz, eu quero me casar com esse homem. O homem diz, eu quero me casar com aquela mulher porque estou namorado, porque gosto dela. Então já os pais não intervêm, porque o Espírito Santo se encarregou de dar essa liberdade para que eles possam e saibam escolher e que os pais, pois, respeitam, sim, os orientam mais. Mas na hora da verdade, se ele agiu por impulso, vai embora, foge, seja o que for, mas ele não vai submeter, como já não tem castigo físico, como na antiguidade, na lei de Moisés, que estava o castigo por não obedecer ao pai e à mãe. Já hoje vem a liberdade do Espírito Santo, que muitas pessoas a converteu, a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos deu, ou que o Senhor nos deu através do Espírito Santo, essa liberdade, a todos nós em todos os aspectos, se converteu, ou muitas pessoas a converteu em libertinagem. Por isso tem muitas pessoas que dizem, não, eu vou, faço maldade, roubo e faço tudo o que quero e depois peço perdão a Deus. Outras pessoas dizem, não, eu vou lá e
e faço maldade às pessoas, cometo adultérios, fornicações, ou engano as pessoas, ou enfim, vou sequestrar, e logo vou e me confesso, e alguém me perdoa os pecados, me diz que não peque mais, que siga. Então se tornou uma libertinagem. Essa é a libertinagem. Abusando da misericórdia de Deus e dessa liberdade que o Espírito Santo nos deu a todos os seres, para que cada um de nós tomamos a nossa própria decisão e saibamos e desejamos qual é o caminho que queremos tomar. Então nós lemos a Bíblia, ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a profecia e eu tomo minhas decisões. Meu coração se alegra, amo a Deus, quero seguir a Deus, então eu tomo a decisão de seguir ao Senhor e agradá-lo em tudo. Essa é a decisão, essa é a liberdade que Ele me deu. Então os filhos também e as filhas igual. Com essa liberdade, pois já elas dizem ao pai e à mãe, você o que opina? Ajuda-me a escolher, porque eu gosto de tal irmão, ou tal jovem, de tal irmão, ou tal jovem. Então já os pais as orientam, mas não obriga. Essa é a diferença que temos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o mundo o tomou como libertinagem, por isso fazem tudo o que querem. Mas nós, os que amamos a Deus de coração, respeitamos e não vamos ter em libertinagem a palavra do Senhor, senão em respeito, fazendo as coisas bem para agradar ao Senhor. No verso 38 diz, de modo que o pai que dá em casamento a sua filha faz bem, e o que não a quer dar em casamento, pois também faz melhor. Eu estava falando, pois, do domínio, nesta época, de seus pais, a autoridade que eles tinham sobre os filhos. O 39. A mulher está ligada pela lei, enquanto viver seu marido. Porém, se seu marido morrer, é livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais feliz se ficar assim, segundo o meu parecer. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ele sempre estava aconselhando o apóstolo, por favor, não se metam em tantos problemas. E seguramente o apóstolo via tantos problemas entre os casais, que ele dizia, não, eu melhor vou lhes dizer que fique como eu. Bom, isso era a orientação do apóstolo, mas todos nós aceitamos tudo que Deus nos deu. No posto e no lugar que Deus ha dado aqui, para aqui, fica aqui, aí somos felizes. Somos felizes no Senhor. E vocês, espero que não fiquem confusos com o ensinamento. Como lhes dizia, este ensinamento é para pessoas da igreja, os conhecedores da Bíblia. Vocês que estão pela primeira vez, porque eu sei que tem muitas pessoas pela primeira vez, não se preocupe, que Deus vai lhe ajudar a solucionar seu problema. Se o tem, Deus o vai solucionar. Para Deus nada é impossível, Ele é poder. Assim que vamos orar ao nosso Deus e agradecer ao Senhor por nos permitir no dia de hoje estar aqui novamente na sua presença, meditando e analisando todas essas passagens bíblicas, e tudo fizemos com todo o nosso coração para Ele, o Senhor sabe. Assim que vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia das pessoas que estão doentes, dos que estão nos hospitais, que tem muitas pessoas que ainda estão doentes com este vírus, e pedir ao Senhor também para que o Senhor esteja libertando, curando e tirando essa pandemia, e que nosso Deus abençoe todos os que vieram pela primeira vez, e a todas as pessoas recentes, que os abençoe, que os guie, que os oriente também, que lhes dê a felicidade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, obrigada, Senhor, por esta meditação. Obrigada, Senhor, porque Tu estavas conosco no dia de hoje. Sempre estás conosco, sempre estás em nosso coração. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvo, Senhor dos céus e da terra. Te dou a honra, a glória e o louvor, bendito Deus. Obrigada, Senhor, por Tua misericórdia, por Teu amor. Obrigada por Tuas promessas maravilhosas, por Tua palavra fiel, porque Tua misericórdia é tão grande. Tua misericórdia é para sempre. Tuas promessas são fiéis, verdadeiras. Tu é poderoso, Senhor. A Ti, Senhor, te clamamos, te pedimos com todo o nosso coração, e que Tu nos escutes, que Tu nos ouças,
Que Tu nos vejas, meu Senhor, em qualquer momento de nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, de tristeza e amargura, Senhor. Veja-nos, escuta-nos, Senhor, e estende Sua mão poderosa e nos liberta, Senhor. Liberta a todos aqueles que estão sendo cativos por espíritos maus, por espíritos imundos. Te peço, Senhor, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, que Tu estendas Tua mão, Senhor, e repreendas todo espírito imundo, toda bruxaria e toda feitiçaria e toda maldição do diabo. Destrua as obras do maligno, quebre as correntes, corte todos os laços, Senhor, liberta, para que cada pessoa possa raciocinar, para que cada um seja são em tudo o que pensa, em tudo o que faz, para que as pessoas possam entender e compreender seus caminhos, tenham esse raciocínio próprio, para que possam orar e apresentar-se diante de Ti, clamando-Te a Ti, Senhor, por suas necessidades, por suas doenças, por todas aquelas tribulações que vivem em suas vidas, em seus lares, em seus trabalhos, em qualquer lugar onde as pessoas se encontram, que estão sofrendo, Senhor, que Tu os escute, que Tu os veja, que Tu os vejas com olhos de misericórdia, Pai Santo. Liberta, Senhor, e estejas Tu curando também e tirando todas as doenças daquelas pessoas que clamam a Ti por cura. Aqueles que estão em hospitais, em suas casas, doentes, estendes Tua mão e faz milagres e sinais. Cura a cada um, Senhor, liberta a cada um e também concede as petições e os desejos do coração. Estende Tua mão poderosa, libertando e abençoando a cada um. Tira a incredulidade, tira a dúvida, a necessidade. Ajuda, Senhor, a resolver problemas da sabedoria, da inteligência a muitos. Pai Santo, por Teu amor, por Tua misericórdia, Senhor, por Tuas promessas que Tu nos fazes continuamente, Senhor. Te pedimos que Tu manifestes em grande maneira em meio à Tua congregação, em meio à Tua igreja. Manifestas-te, Senhor, para todas aquelas pessoas que pela primeira vez estão ouvindo Sua palavra, que pela primeira vez se congregam, os que vêm pela primeira vez, abençoa-os, Senhor. Fala-lhes ao coração, manifesta-te, Senhor, com sonhos e com visões também, e mostra-lhes o caminho que devem seguir. Obrigada, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, no nome glorioso de Cristo Jesus. Bendito e louvado Seu nome, a honra e a glória seja para nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor o coro 18, que diz, para que pecar? Ou 118, creio que é. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, para patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Bendito y alabado Señor.
Agradecemos ao Senhor por essa grande oportunidade que temos no dia de hoje. Agradecemos a Deus por se manifestar, pelos milagres que o Senhor, eu sei que realizou hoje com todos vocês. Que meu Deus abençoe a todos e a todas. Os amo com todo o meu coração. E até logo. E para as crianças, muitos beijos. E para todos vocês, muitos abraços. Deus os abençoe. Obrigada.